graça e a maravilhosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Depois de um dia maravilhoso, onde nós podemos exercer o nosso direito como cidadãos, nós agora nos encontramos na casa do nosso bom Deus, a fim de estudarmos a sua palavra. Vou continuar a expor o livro de Ruth, e para isso eu te convido para que abra sua Bíblia no livro de Ruth. Está no Antigo Testamento. Acho que já deu para os irmãos descobrirem onde é que está o livro de Ruth, né? Antigo Testamento, e depois Juízes, primeiro livro, capítulo 2 deste livro. Quero convidá-lo para fazer leitura alternada comigo. Vou ler os versículos ímpares e os irmãos leem os versículos pares. Ruth, capítulo 2, versículos de 1 a 17. A palavra de Deus nos diz assim: E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas, atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: De quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: Esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: Deixe-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth: Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficará com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vazias e bebe o que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse: Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: Bem-me contar tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: Chega-te para aqui e come do pão, e molha no vinho teu bocado. Ela se sentou ao lado dos segadores, e ele deu grãos tostados e cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos servos, dizendo: Até entre as gavelas deixai, colher e não as censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as para que as apanhem, e não as repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase uma éfa de cevada. Vamos orar? Até aqui o versículo 17. Vamos colocar
as nossas vidas na presença do nosso Deus. Grandioso Deus, este é o momento tudo onde o Senhor fala conosco, aonde o Senhor então abre os nossos entendimentos e coloca no mais profundo de nossos corações a Tua palavra, Deus. Deus, que neste momento o Senhor fale mais uma vez, que nós saímos daqui não como adentramos, mas que venhamos sair daqui nessa noite edificados, transformados, fortalecidos pela Tua palavra, a fim de que lá fora possamos viver de forma eficaz, verdadeira e veemente a palavra do Senhor. Amém. Que possamos dar testemunho como igreja do Senhor. Amém. Para a glória, louvor e honra do Teu nome, é que nós oramos e Te rogamos. Continua conosco, fale aos nossos corações, no nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, Dr. Martin Lloyd Jones, certa feita me chamou a atenção em um de seus escritos, quando ele dizia as seguintes palavras: algumas vezes penso que a própria essência de toda posição cristã é o segredo de uma vida espiritual de êxito, e estão em apenas reconhecer duas coisas. Primeiro, ter confiança completa e absoluta em Deus e nenhuma confiança em mim mesmo. Vou repetir essa última frase. O que é uma vida cristã de êxito? Ter confiança completa e absoluta em Deus e nenhuma confiança em mim mesmo. Essa frase aqui aponta para duas direções. A primeira é quanto à providência divina, e a segunda é quanto à nossa incapacidade de obtermos algo diante de Deus que não seja unicamente, exclusivamente pela graça desse grande Deus. Hoje eu quero pensar sobre esses aspectos: aspecto de providência e aspecto de graça, a partir desse texto de Ruth, capítulo 2. Antes de qualquer coisa, eu quero analisar um gráfico que eu estive elaborando depois de estudar o livro de Ruth. Ronaldinho, põe aí o gráfico, querido. Olha só. Quando eu tenho analisado a história e tenho visto a história da humanidade no que diz respeito à criação, nós vamos ver algumas fases interessantes na vida da humanidade. Primeiro, lá no Gênesis, nós vemos Deus criar esses homens. Nesse mesmo Gênesis, nós vamos ver o homem criado santo cair. É o que nós conhecemos como evento queda. Nesse evento queda, já dentro dele, o próprio Deus aponta a redenção, que é o que nós conhecemos como proto-evangelho, em Gênesis 3,15. E agora nós estamos vendo a humanidade caminhar de uma forma progressiva para aquilo que nós conhecemos como a glória eterna, que está preparada para a igreja que está em Cristo Jesus. Pois bem, quando nós olhamos para o livro de Ruth, nós vamos ver a mesma situação narrada, discorrida na vida de Ruth, Noemi e de toda a sua família. Pois bem, Elimeleque, marido de Noemi, portanto sogro de Ruth, morava em Belém. E em um certo momento, ele não ficou contente com a situação em que estava se encontrando, ele e sua família, e ele então resolve sair de Belém e ir morar em Moabe. Tudo isso está no capítulo 1, versículos de 1 a 6, que eu já meditei com os irmãos. Então observe, Belém, um paralelo, criação. Moabe, um paralelo, queda. E agora, no capítulo 2, nós estamos aprendendo sobre o evento de redenção. Porque agora nós vamos analisar hoje a pessoa de Boaz, que na teologia bíblica, fazendo um comparativo, ele é a figura do Messias, do resgatador. É o que acontece conosco como igreja. E agora, essa Ruth está justamente passando pelo evento de redenção, de resgate. E quem é que vem resgatá-la? Boaz.
é a partir disso que eu quero então analisar com você sobre a pessoa de Boaz. Vamos ver quem era Boaz, qual era o seu caráter. São perguntas pertinentes e importantes para serem consideradas a partir do texto de Ruth, capítulo 2, versículos de 1 a 18. Pode tirar, Ronaldinho? Diante disso, eu quero então meditar com os irmãos no seguinte tema: Boaz, reflexo da graça e da providência de Deus. Três verdades quanto a Boaz devem ser analisadas e ressaltadas neste texto. Primeira delas, Boaz foi um instrumento de redenção. Me embaixo nos versículos de 1 a 12. Boaz era parente de Elimeleque. Boaz foi introduzido na narrativa histórica do livro de Ruth como um homem de posses e de caráter. Ambas as ideias são transmitidas pelo texto em hebraico, que estão por trás de uma tradução, quando nós vemos aí, Senhor de muitos bens. Boaz era um cidadão íntegro, um homem influente e rico na comunidade naquele tempo. Seu nome significa nele a força. O nome Boaz representa nele a força. Boaz podia cumprir os requisitos legais de se casar com Ruth, no que diz respeito ao regime do levirato, que seria o quê? O que seria levirato? É uma lei instituída que o parente mais próximo de uma viúva ou do falecido marido podia então casar com aquela viúva e suscitar descendência, continuar aquela família. Boaz podia fazer isso. Daí, aqui nós vamos ver algo interessante. A Ruth, caída, desamparada, sem marido, ser resgatada por alguém, ser inserida na linhagem real de Israel e ser inserida na linhagem do Messias, porque nós sabemos que Jesus descende da linhagem de Davi. Davi é neto de Ruth, ou seja, Ruth, agora resgatada, é inserida num contexto de redenção, de alguém agora que vai ser redimida por Boaz. Queridos, Boaz é um tipo de Cristo, o Redentor. Ruth, por sua vez, é um tipo de igreja, a redimida. Lembra que eu falei para os irmãos que eu iria analisar isso? E hoje eu vou analisar então Boaz como o Redentor, aquele então que é o Redentor de Ruth. Quando nós olhamos, fazendo um paralelo com a teologia bíblica, nós vamos ver que o Filho de Deus é o Redentor. Jesus Cristo é o Redentor, não apenas de uma família pobre, mas também de todos os pecadores que confiam na sua graça. O Senhor Jesus, Ele é rico, mas sendo rico, se fez pobre para fazer pessoas ricas e herdeiras das suas insondáveis riquezas. Está no texto de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. A grande pergunta aqui é: quem é o remidor de toda a história? Boaz ou Deus? Claro que nós sabemos a resposta. Boaz foi apenas um instrumento. Deus, sem sombra de dúvidas, é o maior remidor da vida de Ruth. Quem está conduzindo a história aqui é Deus, e sempre será Ele. François Torrentan, que é um importante teólogo do século XVII, dizia que a providência de Deus, e agora pensando nesse Deus que está agindo na história e conduzindo a história de Ruth, é um Deus providente. Então esse teólogo dizia o seguinte: a providência de Deus se ocupa de duas ações. A primeira ação é a de conservação, ou seja, é aquilo pelo qual Deus conserva todas as criaturas em seu próprio estado. E a outra ação de Deus é a de governar, ou seja, é aquilo pela qual Deus administra todas as coisas e as atrai para fins pré-ordenados por Ele. O que isso tem a ver com a história de Ruth? Tem a ver que foi o próprio Deus então que conduz Ruth para esse campo, o campo de Boaz, a fim de conservar a vida dessa mulher. Antes,
que ela morresse de fome juntamente com Noemi. O governo providencial é refletido quando nós vemos Boaz cuidar dessa mulher e suscitar-lhe descendência. No plano maior, vemos Deus inserir esta mulher na linhagem de Davi e, consequentemente, na linhagem de Jesus, o Redentor da humanidade. Aplicação. Na teologia bíblica, nós entendemos Boaz como uma figura de Jesus. Boaz é o Redentor de Ruth e de sua família. E Jesus? Jesus é o Redentor da igreja, ou seja, o Redentor da nossa vida. Assim como Ruth, o pecador encontra-se fora da família de Deus, falido e sem direito de reivindicar a misericórdia divina. Mas Deus toma iniciativa e provê uma forma de entrar em sua família, em sua vida, através de Jesus Cristo. Uma outra verdade que nós podemos ver na figura de Boaz é que Boaz foi um instrumento do testemunho de Deus. Boaz foi um instrumento do testemunho de Deus. Eu me baso nos versículos de 4 a 13. Uma fé viva em Deus é o melhor vínculo entre patrão e empregado, prevenindo que o uso indevido de autoridade de um lado e a pretensiosa insubordinação do outro. Quando nós olhamos aí para os versículos de 4 a 13, vou explicar essa frase aqui que eu li, nós vamos ver a relação de Boaz com seus empregados, seus funcionários, seus servos. E nós vamos ver que a relação dele transmite a sua crença. A relação dele para com seus servos transmite aquilo que ele crê. Vamos adiante. O Boaz é um abençoador. Ele transforma as coisas comuns da vida em liturgia de adoração a Deus. Ele faz o seu trabalho um tributo de glória ao Senhor. Ele trafega do altar ao campo com a mesma devoção. Ele não dicotomiza a vida entre secular e sagrado. Eu quero tocar nesse ponto com você nessa noite. Essa coisa de haver uma separação entre sagrado e secular. Será que isso vale para o cristão? Será que isso vale para aquele que é temente a Deus? Vamos olhar para Boaz. Para ele, tudo é sagrado. Ele se dirige aos seus empregados com devoção. Olha o versículo 4 aí. Por onde passa, Boaz deixa as marcas de sua boa influência. O relacionamento de Boaz com os homens revela o seu íntimo relacionamento com Deus. A maneira dele tratar seus empregados dava abundantes provas de que ele era um homem pleno de Deus. Um estudioso chamado Leon Morris, comentando esse texto, diz que Boaz era uma daquelas pessoas que acreditavam que a fé religiosa deve fazer parte do trabalho diário. Outro comentarista, David Atkinson, diz que no Antigo Testamento não há separação entre o sagrado e o secular. O todo da vida é vivida diante da face de Deus, pelo menos por parte dos crentes que temiam a Deus. Queridos, outra aplicação para nós. Que consolo saber que nós que temos pessoas boas vivendo em tempos ruins. Se você soubesse o que se encontra registrado no livro de Juízes, poderia concluir que os justos haviam desaparecido da terra. Se fosse apenas o livro de Juízes, nós podemos concluir que não havia mais justos ali, né? Ou pelo menos, quando eu digo justos, pessoas que temem a Deus, pessoas que respeitam a Deus, não justos na integridade da palavra, mas pessoas que temem a Deus e que procuram viver segundo os preceitos de Deus. No entanto, quando nós olhamos para a narrativa de Ruth, é Deus mostrando que há pessoas na história, mesmo diante de cenários trágicos, difíceis, ruins, que ainda temem a Ele. Pergunta para você e para mim: nós somos pessoas que temem a Deus em tempos ruins? As pessoas podem olhar para a nossa pessoa como crentes e ver em nós pessoas que realmente temem a Deus e que se comportam como tal? Certamente, o exemplo de Boaz deve ser seguido por nós hoje. Precisamos deixar de lado essa ideia de sagrado só na igreja e no secular
eu faço outras coisas que não diz respeito ao que eu aprendi dentro da igreja. Eu preciso ser aquilo que sou aqui dentro, lá fora. É preciso deixar resplandecer a nossa fé em Deus em todos os lugares. Uma última verdade sobre Boaz é que Boaz foi um instrumento de qualidade nas mãos de Deus. Em base aos versículos de 8 a 17. O narrador evidenciou as qualidades de Boaz que refletiam o cuidado de Deus para com Ruth e Noemi. E ele fez isso de 5 modos. Primeiro, versículos de 8 a 10. Boaz é um homem que manifestou graça. Ruth, ao sair naquela manhã para respigar os campos, estava procurando alguém que lhe mostrasse graça. A graça significa que Deus dá o primeiro passo a fim de nos socorrer, não porque mereçamos, mas porque Ele nos ama e nos quer para si. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Isso é graça. Outra definição de graça é favor concedido a alguém que não merece e que não tem como obter por seu esforço. Como mulher, viúva, pobre e estrangeira, Ruth não poderia reivindicar coisa alguma a quem quer que fosse. Nessa narrativa, Boaz foi canal da graça, foi canal de graça. Boaz tratou Ruth com especial cuidado, deu-lhe ordem para ficar em seu campo e não ir além em busca de provisão. Ruth reconheceu que o gesto de Boaz era um ato de graça, pois ela não tinha como dar nada em troca em favor desse homem. Na salvação, Deus toma a iniciativa. Quando nós nos encontrávamos espiritualmente mortos, sem forças, quando éramos pecadores e inimigos desse Deus, Deus então dá o primeiro passo em nossa direção, a fim de nos salvar, de nos reconciliar consigo. Em base em Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10. Boaz também é um homem que ofereceu provisão e proteção. Versículo 9. Boaz não apenas permite que Ruth recolha em seu campo, mas oferece a ela a mesma provisão dada aos trabalhadores dele. Ruth passa a ter liberdade de beber da água e desfrutar a companhia das suas servas, das servas de Boaz. As instruções de Boaz para Ruth tornariam possível a ela trabalhar bem perto dos ceifeiros, em posição extremamente favorável para a classificação. Com relação à proteção, quando Boaz coloca Ruth próximo dos trabalhadores, ele também coloca ela exposta a gracejos rudes e até mesmo perversidades por parte daqueles trabalhadores. No entanto, Boaz diz a Ruth que preveniu essa situação, ou seja, ele preveu que poderia acontecer algo. E ele então dá ordem àqueles ceifeiros, aos trabalhadores, que não a toquem. Tudo isso mostra que Boaz queria o bem-estar daquela mulher. Ele oferece proteção e resguarda a vida de Ruth. Quando nós olhamos para o Evangelho, Jesus faz o mesmo conosco, meus irmãos. Pois Ele partilhou as riquezas de sua misericórdia e do amor, as riquezas de sua graça, as riquezas da sua sabedoria e de seu conhecimento, as riquezas da sua glória. Nós éramos estranhos a Deus, indignos de habitar na sua presença. Agora somos membros da família de Deus e temos toda a herança à nossa disposição. E tudo isso foi alcançado por Cristo. Ou seja, debaixo das asas do nosso Senhor Jesus, nós temos abrigo, nós temos segurança, porque Ele se preocupa comigo e com você que está aqui nessa noite. Boaz também é um homem que consolou. Olha o versículo 13 aí. Ruth reconhece o tratamento amoroso de Boaz. Ele demonstrou graça a ela, dando-lhe conforto e falando ao coração. Ruth não tinha necessidade de apenas pão, mas também de significado. Na verdade, ela estava mais carente de consolo do que de alimento propriamente dito. Boaz abriu-lhe não apenas as portas da provisão, sobretudo os celeiros do seu coração e a abundância de seu amor. Um outro teólogo chamado Warren Wiersbe diz que Ruth não olhou para trás para seu passado trágico, nem olhou para si
mesma, pensando sobre sua triste situação, lançou-se aos pés do Senhor e sujeitou-se a Ele. Afastou o olhar de sua pobreza e voltou para as riquezas dele. Esqueceu os medos e descansou das promessas que esse Boaz tinha feito para ela. Pergunto para você: nós não devemos fazer o mesmo? Muita gente é infeliz porque fica olhando para si mesmo e deixa de obedecer às palavras de Hebreus 12, versículo 2, que dizem: olhando firmemente para Jesus. Queridos, precisamos olhar para Cristo e ver sua ação sobre nossas vidas, ver sua obra atuando sobre nós, porque se nós focarmos somente em nós só vamos encontrar fraqueza, inconstância, falidade, enfim, tudo o que não é bom. Mas quando nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo, nós temos esperança, nós temos força, nós podemos encontrar refúgio e podemos caminhar com toda a força e com toda a certeza que aquele que começou boa obra em nós, esse há de terminar, esse há de completar. Boaz é um homem que oferece comunhão. Versículo 14. O gesto de Boaz ao convidar Ruth para se assentar à mesa e molhar seu bocado no vinho denota intimidade e comunhão. Assentar-se à mesa e comer pão é uma expressão de amizade, intimidade e comunhão. Certamente Deus fez isso ao permitir que seu Filho Jesus fosse aquela cruz e pagasse por nossos pecados. Deus estava por meio dessa ação nos chamando para sentarmos à sua mesa e cearmos com Ele. Quando Cristo institui a Santa Ceia como sinal de sua aliança conosco, Ele está agindo semelhantemente a Boaz. Ele está nos convidando a participar de sua intimidade e mantermos comunhão com Ele. É por isso, quando nós vamos cear logo mais, nós estamos aqui ressaltando a nossa intimidade com Cristo Jesus, a nossa aliança com Cristo Jesus. E por último, Boaz é um homem sem legalismo. Versículos de 15 a 17. Quando digo que Boaz é sem legalismo, quer dizer que ele foi além daquilo que a lei prescrevia sobre a respigadura, ou seja, que as pessoas pudessem recolher as sobras da colheita. Boaz agora convida Ruth para vir para a sua intimidade. Se fosse somente caminhar pela lei, Boaz já era um homem muito bom nesse sentido, porque ele permitiu que Ruth, uma estrangeira, adentrasse seu campo e recolhesse a respigadura, ou seja, aquilo que sobrava quando os trabalhadores iam passando pelas plantações, queridos. Eles iam colhendo, e aquilo que ia caindo pelo chão, de acordo com a lei estabelecida por Deus em Israel, eles não podiam voltar lá para recolher aquilo que caiu, ou seja, aquilo que sobrou, porque os pobres, os desamparados, os estrangeiros vinham atrás e recolhendo aquilo para o seu sustento. Era uma forma de todos terem o que comer. Boaz, só de fazer isso, já poderia ser visto como alguém justo. Mas a postura de Boaz em trazer Ruth para perto de si revela muito sobre Deus, pois Ele também, Deus nos trata assim. Ele é o Deus de toda graça, de toda consolação. David Atkinson diz que vemos em Boaz uma indicação de sua generosidade cheia de graça, a qual, indo da lei no que tange a respigadura, demonstrou interesse espiritual por cuja a causa da lei foi estruturada. Isso é, que o amor de Deus se expressa no cuidado e no amor aos pobres. Em outras palavras, Boaz é alguém que entendia o espírito da lei, o amor de Deus. Não é alguém legalista, não era alguém que fugia, mas era alguém que vivia aquilo que Deus havia prescrevido. Ele entendia quem era Deus. Agindo assim, Boaz compartilha algo do caráter de Deus que nos foi revelado mais plenamente na pessoa de Cristo, qual, como ensina o apóstolo Paulo, é poderoso. Jesus Cristo é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Eu gostaria de concluir voltando lá na frase do Dr. Martin Lloyd Jones.
Eu creio que ele estava certo no pensamento. Quando ele diz que nós não podemos fazer nada sem a provisão de Deus. E essa provisão é o que nos sustenta neste mundo. Eu e você, sozinhos, não temos condições de agradar o nosso Deus. Não podemos agir sozinhos em favor de alcançarmos algo diante de Deus. Precisamos de um resgatador. Precisamos de um mediador. E esse mediador é Cristo Jesus. O que isso tem a ver com sua vida? Olha, você sai daqui hoje, agora mesmo. Eu quero fazer 3 aplicações para a sua vida. Primeiro, entenda que Jesus é o seu Redentor. Assim como Boaz foi Redentor da família de Noemi e Ruth, assim Jesus é o Redentor seu e de sua família. Semelhante a Noemi e Ruth, nós estamos separados, pobres, sem condições de fazermos ou de alegarmos qualquer coisa diante de Deus. Entenda isso, meu querido. Não deixe o orgulho dos nossos dias ocupar o seu coração de tal maneira, o pecado fechar a sua mente ao ponto que você não entenda que você sozinho não pode fazer nada. Seus diplomas não podem comprar nada diante de Deus. Seu dinheiro não pode fazer nada diante de Deus. Sua posição social na sociedade não é nada diante de Deus. Isso não vai garantir para você salvação. Isso não vai garantir diante de Deus intimidade, comunhão. Ou você tem Cristo, ou você não tem nada. Segundo, pare de separar a sua vida entre secular e sagrado. Preste bem atenção nisso que eu estou falando com você. Pare de separar a sua vida entre secular e sagrado. Há uma coisa, há uma mentalidade, há uma corrente de pensamento dos nossos dias em que as pessoas acham que uma coisa é você ser crente dentro da igreja, bem vestidinho, com os toninhos, com a Bíblia debaixo do braço, onde os irmãos chegam e te dão um tapinha nas costas e você pensa que você é crente, mas lá fora suas atitudes não condizem com aquilo que está escrito na palavra de Deus. Você não está agradando a Deus agindo dessa forma. E você só está se enganando. Você só está se enganando. Você tem que agir da mesma maneira que você age aqui dentro. Existia um chavão do tempo do Antonides, que o povo era conhecido como o povo livre. O povo de Deus era conhecido como o povo livre. Eu fui atrás disso aí para entender essa expressão. Sabe o que isso quer dizer? Que os crentes, principalmente os crentes presbiterianos, eram conhecidos como aquele povo que conheciam a Bíblia e praticavam a Bíblia no seu dia a dia. Eu pergunto para você, as pessoas te conhecem como um crente, como um conhecedor da Bíblia? Suas ações denotam isso? Eu espero que sim. Eu espero que no seu trabalho, como empresário, como funcionário liberal, como autônomo, como funcionário de Estado, como empregado, não sei qual é a sua profissão, como pai, como filho, como esposo, como mulher, querido, que as pessoas te conheçam como praticante das Escrituras, alguém que tem a Deus e que deixa o caráter de Deus resplandecer na sua vida. Que eu e você sejamos saludos neste mundo. E por último, se você não conhece a bondade de Deus, se você está aqui dentro, querendo ter um compromisso, ter um vínculo com Cristo Jesus, eu quero te convidar nesta noite a receber esse Jesus como Redentor da sua vida. Eu reafirmo aquilo que disse anteriormente: sem Cristo você não pode fazer nada diante de Deus.
Sem Cristo você jamais irá viver eternamente em comunhão com Deus. Venha caminhar conosco como igreja. Tome a decisão nessa noite de assumir uma responsabilidade, um compromisso, um abrir de mão de tudo aquilo que é seus desejos. E agora deixar Cristo imprimir na sua vida a vontade dele. Deixar Cristo direcionar a sua vida. Se você até hoje não teve essa posição de querer viver para Cristo, eu te convido neste momento a tomar essa decisão, a falar: Senhor, eu estou entendendo o que o Senhor está me dizendo. Eu preciso abrir mão de mim, deixá-lo viver a minha vida. E eu quero isso para mim. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Vamos lá. Deus, eu não conheço o coração de ninguém aqui, Deus, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece a vida de cada um. O Senhor sabe aonde cada um tem andado aqui. Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor vá de encontro com esses irmãos. Venha de encontro com as nossas vidas, meu Deus, e age em nós, a fim de que possamos entender e reconhecer que precisamos de Cristo Jesus. A fim de que possamos entender que não podemos separar nossas vidas entre igreja e mundo lá fora. Onde dentro da igreja nós somos uma coisa, lá fora nós somos outra. E nós precisamos ser a mesma coisa, Deus. O mesmo povo lá fora. Povo forte, povo que crê, povo que tem postura, que tem ética, que tem moral, que tem atitude de falar não diante do mundo, de ir contrário àquilo que não te agrada, Deus. Oh Deus, concede-nos força, a fim de que possamos viver assim, Deus. Habita em nós, a fim de que possamos testemunhar do Senhor lá fora. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém.